Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde quem tá aqui na live ao vivo. Olá, Aurize, tudo bem? Como você tá? Seja bem-vinda. Eu vou falar com a Carol sobre a conexão com o sagrado feminino na visão sistêmica. Seja bem-vinda. Quem estiver assistindo gravado, esperar só a Carol entrar aqui para conseguir colocá-la na live. A Carol, ela trabalha bem sobre esse assunto. Eu conheci através da minha formação em constelação sistêmica e eu participo com ela de um grupo que a gente conversa bastante sobre o sagrado feminino, a importância dessa nossa ligação com o... Ah, melhor agora com vocês. Obrigada, melhor agora com vocês, né? E ela explica bem, a Carol nesse grupo, ela explica bem pra gente como isso no dia a dia interfere nas nossas decisões do dia a dia trivial, na área profissional, né? Onde isso num relacionamento afetivo atrapalha ou ajuda. E através desse assunto, desse conteúdo com o Sagrado Feminino, eu consegui entender muita coisa no meu passado e na minha vida atual. Oi, Carol, seja bem-vinda. Eu vou te convidar aqui, tá? Para você entrar. Nosso bate-papo da tarde dessa segunda. Oi, lindona! Oi, Você? tudo bem e você? Tudo em ordem, boa tarde. Como é que tá? A Carol é mãe fresca, digamos assim, né? Não tem nem 4 meses. Que bonitinho. Ele tá bom? Tá tudo em Tá ordem? ótimo, graças a Deus. É vida nova, mas é um aprendizado todos os dias. Eu brinco que não tem dias iguais. Cada dia é um. É uma novidade. E é uma novidade com você, não somente com ele, né? Com você, na sua vida, com a criança, acho que pega tudo, né? Sim, é interessante que, por mais que a gente tenha amigas, mães, e que conta pra gente como é, só vivendo. Então, tá bem intenso, assim, mas é muito gostoso, viu? Vai Ah, fluir muito que é bom. bom. Gente, só para apresentar a Carol é terapeuta sistêmica e ela faz um trabalho, me corrija se eu estiver errado, tá, Carol? A Carol eu conheci através da constelação, né? Ela é formada com a mesma pessoa a qual me formei. A Carol foi uma das pessoas que deu bastante suporte na formação, porque ela já tinha uma estrada aí em relação à minha turma, né? E aí eu comecei a participar de um grupo com a Carol, onde ela trouxe muito conteúdo, muito conhecimento, muita informação sobre sagrado feminino, que depois eu conto onde isso apareceu na minha vida. Eu falei, mas que raio de sagrado feminino é esse? Como se conecta? O que está interferindo na minha vida? E quais os benefícios da gente estar bem conectado com essa energia? Carol, você faz um trabalho com florais, com aromas. Me fala um pouco sobre o seu trabalho para a gente contar para todo mundo aqui que estiver assistindo a gente ao vivo ou depois na gravata. Então, eu comecei o meu processo de autoconhecimento há 4 anos atrás, assim. E é interessante que eu sempre gostei desse mundo, né, de terapias. Eu não mergulhava muito no autoconhecimento, mas eu gostava de saber sobre. E então, há 4 anos atrás, eu comecei esse processo de autoconhecimento e aí eu comecei um processo também de formação, né? Que aí até eu acabei chegando na constelação, que fez muito sentido para mim em todo o processo de compreensão, né? Desde lá da nossa ancestralidade até a nossa postura atual na vida, né? E, e é interessante que eu cheguei na constelação por uma indicação, me apaixonei e acabei criando aí um método de trabalho com visão sistêmica para o lado do feminino. Essa questão do feminino tem mais ou menos um ano e meio. Também começou comigo, assim, alguns questionamentos e da minha postura, né? Depois, mais ao longo aí da live, a gente vai tocar sobre isso. Mas o quanto eu tinha desequilíbrio da minha energia feminina e masculina. E aí eu fui estudar isso a fundo e comecei então a focar nesses atendimentos para mulheres que buscam esse equilíbrio, né, da sua energia e que buscam aí
florescer em todo o campo, né, da vida, não só o profissional, mas relacionamento com ela mesma, com o marido, na questão de engravidar, né, de ter filhos ou não, da maternidade. Então, foi esse encontro que eu tive, fez muito sentido para mim, porque realmente é um propósito, assim, né, mostrar para as mulheres o quanto a gente pode ser forte e feminina ao mesmo tempo. Exatamente. Eu lembro que eu comentei com você, né? A primeira vez que eu ouvi sobre isso, faz um tempo, acho que foi em 2015. Eu estava trabalhando, né? Trabalhava com o mercado financeiro e tudo mais. E eu cheguei na casa de um cliente para fazer uma finalização do trabalho do seguro de vida dele, que ele tinha tido um diagnóstico de uma doença grave. E aí, quando eu cheguei na casa dele, ele estava fazendo um trabalho de reiki com uma pessoa. E aí, quando ele subiu para pegar os exames, essa pessoa olhou para mim e falou assim: você precisa trabalhar seu feminino, seu sagrado feminino. Ele falou: nossa, o que é isso, né? Aí ele falou assim: você tá muito bem vestida, mas você tá vestida como um homem. Você tá de terninho preto, super séria, é, super séria, né? E eu falei, ele falou assim, vai fazer alguma coisa que possa mexer com isso. E foi até onde eu me matriculei numa aula de balé fit, alguma coisa assim. E realmente aquilo começou a me despertar algumas outras coisas, mas assim, foi muito superficial porque foi a única informação que eu tive em relação àquele assunto, né? E eu não imaginava o que isso poderia estar por trás de outras coisas em relação à minha vida. O que hoje eu acabo me deparando nos atendimentos, né? E você falou uma coisa, Carol, que assim, primeiro você fez o caminho, depois a gente ajuda. E é exatamente isso, a gente faz o caminho, depois a gente consegue ajudar. Para a gente começar a falar, explica um pouco, assim, trazer o que é exatamente o sagrado feminino, que na numerologia eu consigo identificar pela vibração do número 2, onde a pessoa tem dificuldade, ausência e onde tem muito forte energia do pai, né? E ali, assim, é muito característico a personalidade da pessoa em ter dificuldade de ser suave, né? E às vezes eu me enxergo super nessas leituras. Mas assim, traz para o pessoal que está aqui assistindo assim, o que é o sagrado feminino? O que é? Depois eu vou discorrendo outras perguntas para não misturar tudo. Então, o sagrado feminino, ele é muito profundo, né? Hoje talvez a gente não consiga falar sobre ele, sobre tudo, né, que pode abranger. Mas a questão maior é, todo mundo tem energia feminina e masculina, né? Então, o yin e o yang que a gente fala, tanto o homem quanto a mulher. E é interessante que tudo na vida precisa ter um equilíbrio para que flua com leveza, né? Então, a mulher, que é a energia yin, toda vez que a gente está em desequilíbrio com ela, né, então a gente vai muito para o lado masculino, a gente acaba desenvolvendo na gente, nós, né, no lado feminino, vários problemas, né, vários desencontros aí com a nossa energia, né. Então a mulher ela é muito mais intuitiva, nós somos cíclicas, né, porque a gente tem a questão do nosso ciclo menstrual. Nós temos essa questão, né, dos hormônios, os nossos hormônios são muito mais, né, vamos dizer assim, tem muitos mais hormônios do que o homem. Então, quando a gente compreende tudo isso, a gente vai compreendendo o nosso sagrado, né, as nossas raízes, né, e a gente traz essa ancestralidade. A mulher tem essa ligação com a ancestralidade, onde vem da mãe, da avó, da bisavó, da tataravó. E tudo isso a gente vai trazendo de informação para o feminino, né? Então, quando a gente se desconecta com ele, que no seu caso, como foi, né, esse masculino, é interessante que eu tinha essa mesma postura. Já me chamaram de mulher trator, né? Eu tinha esse apelido, mulher Carlão, mulher trator, né? Então, é muita mulher é aquela mulher que vai lá e faz, né? Manda para mim que eu faço. Mas essa energia aí, né? Então, quando a gente está muito nesse desequilíbrio, a gente acaba se afastando desse feminino, né? Dessa delicadeza que a mulher é, da intuição, né? Da maternidade, que a gente vai falar mais para frente também. Então, eu falo muito mais do conhecimento feminino sistêmico, né? Tem outras profissionais que falam muito mais do conhecimento do sagrado feminino através do ciclo, através desse conhecimento
da mandala lunar, né? Elas abordam muito mais isso. Eu abordo muito mais o conhecimento sistêmico. O que veio de informação do seu sistema, do lado feminino da sua família, né? Eram mulheres fortes, mulheres que tinham que ser fortes para dar conta, eram mulheres que acabaram tendo que fazer o papel de pai e mãe, né? De mulher e de homem dentro desse sistema, eram mulheres que trabalhavam muito e não sabiam descansar, eram mulheres que não conseguiam se abrir para o relacionamento, né? Não conseguiam se abrir para o homem de forma leve, né? E trazendo essa leveza do feminino, eram mulheres que não se permitiam errar, né? E mulheres que não tinham medo de engravidar, né? Mulheres que tinham medo da maternidade e de se mostrar vulnerável. E então tudo isso a gente acaba interferindo nesse sagrado feminino, né? Quando a gente está em desequilíbrio e a gente está muito para energia. Isso não significa que a gente não tem que ter energia ainda, tá? Pelo contrário, a gente tem que sim ter, como eu falei, em equilíbrio, porque é ela que faz, nos dá ação, né? Ir lá e fazer acontecer. Se a gente está muito na yin, a gente também acaba ficando mais estagnado na vida, né? Na maternidade, a gente acaba ficando mais yin, né? E eu pude viver isso na prática, eu percebi que todo aquele yang que eu tinha, praticamente foi totalmente pro yin, porque você está gestando, né? Eu brinco aqui, criar uma vida dá trabalho, né? Então, você fica realmente focado no feminino. E você acaba automaticamente deixando o seu yang mais estagnado. E é interessante que eu consegui ver isso, né? A diferença da mulher que ia lá e fazia, né? Sim. A base de fazer, e ação por ação, e passava por cima, se era para fazer, pronto, acabou. Para uma mulher muito mais intuitiva, mais calma, mais serena, menos reativa, né? E o quanto trabalhar essa energia nos ajuda a florescer. E saber exatamente o que é, como utilizar, porque assim, a Ângela trouxe uma questão que é realmente essa confusão às vezes que traz, né? Ela falou, acho que a busca de se posicionar no mercado, o empoderamento ou até mesmo o feminismo, de se igualar às atividades masculinas, nos confundiram um pouco quanto à feminilidade, né? E é legal isso ela trazer, porque até assim, o sagrado feminino ele não entra na questão de feminismo, né? Não é isso. Mas eu entendi o que ela quis colocar. Isso é uma verdade, assim, se a gente reparar, quantas mulheres estão realmente num poder de uma empresa e elas conseguem ser femininas, né? Então, assim, por que às vezes, então, na hora que a gente está numa situação de uma carreira profissional, numa ascensão de carreira profissional, entra uma maternidade ou a mulher fala assim, não, mais pra frente, engravida mais pra frente. E na hora que engravida, vem aquela coisa assim, ai meu Deus, mas tem que voltar logo pro trabalho, fica a cabeça no trabalho, e parece que começa a entrar uma culpa. E entra muita questão, né? Você fala, ai gente, mas aí eu deixo a creche. É uma dificuldade, às vezes, mesmo na maternidade, para você conseguir sentir essa energia, né? Mas tem mulheres que elas têm dificuldade de ficar nessa energia do materno. Então, assim, isso você traz para a constelação sistêmica também, certo? Então, isso que eu acho muito importante é avaliar. Autoconhecimento sistêmico é muito importante, né? Então, eu venho de uma linhagem de mulheres muito fortes, né? Que tiveram que dar conta, né? Porque o masculino não estava na postura masculina. Então, essa mulher acabou assumindo o masculino e feminino da casa, né? Sim. Então, eu tendo esse autoconhecimento hoje, né, eu fui buscar, na verdade, assim, a gente observa, né, como que é a relação ali do vô com a avó, do pai, da mãe, a gente já consegue ter uma base, mas eu também fiz uma constelação para olhar isso, né? Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente começa sempre a buscar a postura, né? Sempre estar no nosso lugar. Então, por vezes, na gestação, eu tive que buscar ajuda terapêutica porque eu me cobrava,
nossa, eu não estou entregando o trabalho como eu deveria, eu não estou trabalhando na produção que eu deveria, eu não estou trazendo dinheiro para dentro de casa como eu gostaria. Então eu tive que buscar ajuda, mas isso que é o autoconhecimento. Pera, tá pesado para mim. Eu preciso de ajuda, eu preciso de um olhar externo para poder falar, calma, você está gerando uma vida. Nesse momento, seu marido faz o papel do provedor, onde ele te dá a segurança, e você, o papel da mãe, onde gera essa vida em segurança, né? E é muito interessante que o resultado veio no bebê, né? Um bebê muito mais calmo, um bebê muito tranquilo, assim, até brinco, falo, gente, como pode, né? Como o autoconhecimento traz resultados nessa gestação, né? Sem problemas de saúde. Então, eu percebo que a minha calma na gestação, sabendo que a parte do masculino, meu marido estava tomando conta, eu estava tomando conta do parte do feminino, né? Então, muitas vezes, que nem uma vez a gente conversou brevemente sobre isso, mas a questão do aborto, né? A questão da mulher ali o tempo inteiro agitada, ela precisa estar no arquétipo da mãe, né? Ela precisa estar ali na postura desse feminino para gestar. Né? Sim, Então, é legal você falar isso, assim, até é interessante, Carol, porque assim, eu já até falei isso para você, né? Quando eu tive a minha perda, e isso, autoconhecimento, assim como você foi atrás, isso te traz muita leveza, muita resposta, é o que acontece comigo, né? Então, assim, hoje eu entendo e vejo que ali não tinha espaço, não tinha tempo, não tinha uma atenção, não tinha nada. Aí entra uma questão assim, quero engravidar porque eu quero engravidar agora porque eu quero. Tipo porque assim, mas não tinha nada né? daquilo. Porque a sociedade nos cobra, porque já chegou a hora, afinal a gente tem hormônio, né? O relógio biológico, a gente não consegue administrar isso, né? A gente não manda nisso. Até que a gente manda sim, a cabeça ela tem um controle muito bom sobre isso também, mas é fazer porque os outros falam que tá na hora, né? Não por nós, né? Não por um processo interno e tal. Mas eu acredito que tudo vem para um autoconhecimento. Então, o que essa perda trouxe para você, né? Qual foi o despertar? Né? Então, nada é por acaso, realmente. Não. Basta saber se você aceita o chamado ou não, né? Então, a gente, exatamente. ao longo da nossa vida, a gente vai ter vários chamados. Né? Exato. Quando a gente fala Isso fica muito claro até, Carol, porque assim, no meu mapa, na hora que eu vi, assim, e é sempre assim, quando chega uma mulher para mim em leitura de mapa com a questão da gravidez, ela tem sempre uma coisa antes para resolver. E pelo mapa eu consegui, é nítido, assim, é isso, depois vem, é uma consequência, né? Desculpa, eu te cortei, pode falar o que você estava falando. Mas é bem interessante isso, porque eu não tive perdas gestacionais, mas eu acho que eu não tive, sou bem honesta, assim, dizer, pelo meu histórico ginecológico, pelo estado de desequilíbrio emocional que eu estava, eu não perdi porque eu não tentei, vamos deixar claro. Né? Porque eu tinha muito medo da gestação, então esse medo me bloqueou o tentar. Então, cada mulher vai ter, né, o seu histórico, né? Mas é interessante isso que você falou. O que não está redondo lá atrás vai ter um chamado, né? Então, às vezes é uma dificuldade para engravidar, às vezes é uma doença ginecológica, às vezes é uma perda gestacional. Então, as doenças, né, do feminino que a gente fala, tem tudo a ver com ancestralidade, né? O que essas mulheres lá de trás carregaram, que a gente, por amor e inconsciente, a gente carrega através dessas doenças, né? Então, eu sou portadora de endometriose profunda, né? Não é um diagnóstico simples, não tinha dor, porém eu não tinha somente dor física, né? Quando eu tive o diagnóstico, eu percebi que eu tinha vários outros sintomas que eu não olhava para o meu corpo, né? Eu não me via, eu somente trabalhava. Eu queria somente entregar, ter resultado, ser reconhecida no meu trabalho e pouco me olhava, pouco me cuidava. Né? Aliás, não me cuidava nada, não só a parte de saúde, mas também com o autocuidado, né? De se acolher, de se ouvir,
né? O meu corpo falava, olha, o corpo da gente fala o tempo todo com a gente, mas eu não me ouvia, né? Eu não me cuidava, desde a alimentação, exercício físico, até a parte de pausar, né? Que eu tive um burnout. Então, o quanto a mulher precisa ter essas pausas, né? A mulher é feita dessa leveza, dessa pausa, dessa escuta, dessa intuição, dessa comunicação com o corpo, né? Então, quanto mais a gente está conectado com o nosso feminino e o feminino da nossa ancestralidade, eu falo que para a mulher não tem não. Tudo que ela quiser, ela vai conquistar. E de forma fácil e leve. Porque a gente tem um poder muito grande. O feminino tem um poder muito grande. Exato. Carol, assim, até depois de a gente entrar nos assuntos, eu trouxe algumas situações aí para você desenvolver, né? É, eu achei muito legal quando você passou para a gente assim, repara quando vocês fazem assim ou não, para a gente identificar como que a gente estava em desconexão com esse feminino. Eu acho que para quem está assistindo aqui, consegue na prática perceber no dia a dia, assim, nossa, acho que eu estou um pouco desconectado do meu feminino e eu estou achando que não, né? Então, assim, uma coisa que para mim foi muito assim, que pegou bem, foi aquela coisa de receber um elogio, né? Você sabe receber um elogio? Você gosta de fazer tal coisa em casa? Então, assim, que coisinhas assim a gente consegue entender que a gente está conectado ou não exatamente com esse feminino? Então, uma das coisas que eu observei, e aí a gente acabou comentando nesse grupo, né, é a questão... Por favor, entendam que isso não é feminismo, tá? Não é a questão assim, isso é preconceito, que a mulher tem que ser dona do lar, não tem nada a ver com isso, é a delicadeza, tá? Nós, mulheres, temos um olhar delicado para as coisas, o homem é prático, né? Então, nós somos delicadas, então, desde a parte de como cuidar da casa, né? Como é que você está cuidando da sua casa? Ela está em harmonia com você e com o seu, né, o seu parceiro, ou caso você mora sozinha, está em harmonia com você? Ela conversa com você, né? Você tem todos os detalhes ali, você gosta de cuidar de uma louça, né? Servir bem uma mesa, preparar uma refeição. Ah, mas eu não gosto de cozinhar. Não tem problema, mas pedir uma refeição e servir a mesa, numa mesa posta, bem arrumada, né? Aprender a servir o próximo, né? Quem está ali comendo junto com você. A gente falou bastante de jardinagem, né? Nós somos mulheres, a energia da terra, né? Então, quanto a gente consegue mexer nessa terra e trazer essa energia do feminino pra gente, né? O equilíbrio também do servir o seu parceiro, né? E como é que você tá ali no equilíbrio com ele? Você consegue servi-lo em equilíbrio, né? Ele entregar para você e você entregar para ele na mesma proporção, né? Nessa delicadeza também do feminino, se arrumar, né? Então, assim, eu já por vários momentos eu nem me arrumava para trabalhar, né? Então, a gente não precisa ter nada é extremo, tudo é equilíbrio, mas se cuidar, ter o autocuidado, né? Também nos traz a delicadeza do feminino, né? Então, o quanto você pode, aos pouquinhos, acessar esse feminino ao longo do seu dia, né? Então, pode falar. Não, é que assim, eu estava até conversando com o Will, ele acabou de entrar. Eu falei assim, gente, sabe por que eu comecei a me maquiar na vida? Não foi nem por vaidade, porque eu era bem assim. A minha história é bem parecida com a sua, assim. Eu vinha de uma família de mulheres muito fortes, e em algum momento o masculino ficou muito fragilizado, e assim, a gente teve que se virar. Então, você carrega isso para a vida e é difícil, né, você soltar. Eu lembro quando meu marido foi morar comigo, gente, assim, ele falou assim, Lucila, pede ajuda, né, assim, eu não pedi ajuda para absolutamente nada, assim, tipo, eu resolvo, eu faço, tal. E aí eu fui começando a aprender, mas eu não queria sair daquela postura exatamente do que você falou. Eu quero conquistar, eu quero ter reconhecimento, eu quero trabalhar, eu quero ganhar bônus, eu quero ganhar aquela coisa, assim, que não é errado, porque isso que você falou é legal, não é feminismo de ficar em casa, porque eu continuo trabalhando bastante, mas eu tenho um equilíbrio muito maior com a minha casa, de cuidar, de cozinhar, de cuidar da minha família, de cuidar das coisas, e eu continuo trabalhando, tendo meu retorno tranquilamente, então assim, não é uma coisa assim, vou ficar em casa e você do lar. A dona do lar que é o feminino, é a mulher que trabalha em casa, então ela nunca vai acessar o feminino. Não, foi o que a gente falou lá no começo. Tem mulheres que
tem a postura do feminino e são executivas, não tem, né, não tem essa questão. Uma das coisas que eu não comentei aqui, mas a presença do feminino é muito interessante, é o como que a gente se relaciona com o sexo oposto, né? No caso, o mesmo sexo, porque também em relacionamento homoafetivo tem sempre a figura do masculino e a figura do feminino, né? Mas a questão é, eu era mãe do meu marido, né? Então eu tinha essa postura de mandar nele realmente, né? Então ele fazer aquilo conforme eu orientava, assim, era muito nítido isso. Então isso é muito do masculino também, né? Então impor como teria que ser as coisas, como que as coisas tinham que funcionar, né? Então isso também vem de uma ancestralidade minha, né? A minha mãe é uma mulher muito forte, né? E que teve que ser, né? Ao longo da vida aconteceu, mas também vem de uma honra sistêmica. E a gente aprendeu assim, né? Então, desde pequenininha, as crenças foram colocadas de que a mulher tem que ser brava, a mulher tem que ser pulso firme, a mulher tem que fazer tudo. A mulher não pode depender de homem. Eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda, muita. E olha que interessante, aprendendo isso antes, hoje eu consigo pedir ajuda com o bebê. Né? E eu leio muito sobre isso para não... Entenda que, assim, é um orar e vigiar, né? A gente tem isso lá na nossa ancestralidade. Então, se não tomar cuidado, a gente acaba voltando, né? Então, eu sempre... E eu tive uma conversa com meu marido e falei, olha, agora né, no cuidar e no criar o bebê, vai ter momentos... Opa, travou? Foi a minha que travou ou só que travou, Carol? Travou? Voltou? Ou acho que tá voltando, voltou. Opa, caiu. Tem a questão... Caiu, Carol. De eu falar para... Aí o que eu falei para ele? Eu falei assim, ó, como eu tenho essa dificuldade de pedir ajuda e tudo mais, se você perceber que eu tô passando por cima de você, me dá um toque. Então, o que é passar por cima, né? Agora mesmo. O bebê começou a chorar um pouquinho antes da live começar. Eu já fui lá. Quer ajuda? Não sei o que. Ele, eu vou dar conta. Então, eu falei, eu preciso confiar. Porque ele tem a energia dentro, né? A energia dele nesse processo. Então, eu tenho que confiar. Então, eu falei, ok. Mas, então, é a postura, né? Toda vez que a gente está no nosso lugar, em relacionamento, fica mais leve, né? Fica mais leve para a gente e para quem tá se relacionando com a gente, né? Então, exato. todo e é legal que Não, que você falou do relacionamento, né? É engraçado que o meu marido, quando a gente foi morar junto, ele trazia a energia do feminino mais aflorado. Então, assim, ele trabalhava, fazia as coisas dele, só que ele, assim, ele era mais calmo, ele sabia esperar, ele era mais... Então, assim, sei lá, a gente tava no trânsito, aconteceu uma coisa, eu queria brigar. Né, assim, hoje eu lembro dessas coisas e falo assim, gente, ainda bem que a gente evolui, né? Porque eu lembro das coisas e falo assim, cara, onde eu tava com a cabeça? Eu era muito assim. Você xingava? Porque eu xingava. Não, porque, nossa, eu era super, imagina, eu ficava brava e sempre fui muito agressiva nesse sentido, né? Até eu tava falando com uma pessoa, até numa live que eu fiz com uma pessoa que trabalhou comigo na mesma empresa, ele falou assim, nossa, você tá muito diferente. Né? O jeito que você fala é diferente, então assim, mas isso não é da noite pro dia, é realmente um processo. E quando a gente se coloca num lugar ok, que você equilibra essa energia entre o masculino e o feminino, o parceiro equilibra junto. É um movimento muito interessante. Eu ia te falar da maquiagem, porque assim, eu só comecei a me maquiar, eu tinha uns 22 anos, demorei pra maquiar. Porque as pessoas no trabalho chegavam pra mim e falavam assim, porque eu sou muito pálida sem maquiagem, né? Aí ele falou assim, você tá bem? Você tá bem? Você tá passando bem? E eu comecei a cansar, começou a me encher o saco aquele negócio, todo mundo achava que tava doente. Aí eu comecei a maquiar por causa disso, isso parou. Então assim, não foi um movimento pela vaidade em si, foi um movimento pra eu parar de escutar das pessoas que eu tava assim, com cara de doente. Até hoje, tá? Se eu tiro a maquiagem, eu falo assim, tá tudo bem com você? Você tá meio abatida? Eu falo, não, é o meu rosto mesmo, que é assim. Mas é interessante, né? Porque esse equilíbrio acontece. Quando a gente vai para o nosso lugar, o outro também vai.
né? Então, quando eu tinha a postura de muito mãe do meu marido, ele fazia a postura de filho. E a gente não se relaciona com ninguém, né? O sistema está a serviço do outro. Então, o meu marido tem mais energia yin e eu yang, é óbvio, isso atrai, né? Então, quando há o movimento oposto, também volta para o lugar, vamos dizer assim, né? Então, é Exato. interessante, porque isso é muito bom, porque o homem também tem que ter o yin, mas ele precisa ter o yang mais forte, né? Porque isso nos Sim. dá segurança quanto feminino, né? Então você percebe que tem um homem que cuida de você, um homem que está ali pronto na família, né? Para proteger a família. Isso é bem ancestral mesmo, mas é isso, né? O quanto esse homem está ali para te dar segurança, né? Eu não engravidava, também um dos medos que eu tinha é porque na minha cabeça eu falava, eu cuido dele, eu vou ter mais uma criança para cuidar, né? Não vai ser uma ajuda, eu vou cuidar de 2. Então, ficava pesado para mim. Falava, não vou dar conta, né? E tudo mais. E hoje não, eu percebo que não é isso, né? Ele é o pai, ele faz o papel do pai e eu faço o papel da mãe. E fica muito mais leve e divertido, né? Então, Exatamente. o quanto... Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Agora eu vou só te fazer uma pergunta. Você já voltou e olhou para a sua ancestralidade? Como que se comportaram essas mulheres? Né? Como que é essa linhagem feminina aí? O quanto você estava honrando inconscientemente? Nossa, muito. E assim, não só eu observei as mulheres da minha família. Sim, é muito interessante, assim, é muito interessante. Eu estava até falando para minha mãe, né? Minha mãe, elas são em 5 mulheres e 5 homens, né? Minha avó teve 10 filhos, 2 que são falecidos, desde muito novinhos. Então, eu falando para minha mãe, eu falei assim, a minha avó foi muito forte, né? Mas ela ficou viúva rápido. Tá dando eco? Você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo um eco. Não, tá tranquilo aqui. É, é engraçado como todas elas ficaram viúvas também. Né? Então, assim, todas as irmãs da minha mãe tinham ficado viúvas, a minha mãe ficou viúva também esse ano. Então, assim, como a gente atrai até padrões até muito parecidos, né, com relação a isso. Muitas questões de história de útero e assim por diante, né, mioma, minha mãe teve mioma, endometriose, né, na família. Então, assim, tudo isso foi muito, muito recorrente, muito ligado à figura das mulheres, da família. Eu atendi uma pessoa na constelação que ela perdeu o pai muito nova, ela era a irmã mais velha de 4 irmãos, e ela fez muito esse papel do pai, né? Então as outras irmãs também sentiram bem essa coisa assim da mãe fragilizada, né? A mãe ficou bem numa situação bem complicada emocionalmente na partida no falecimento do pai. O como essa pessoa também não queria ter filho, aí quando decidiu ter filho demorou muito, né? Foram vários processos de fertilização, ok, engravidou, e aí depois vem a questão do relacionamento afetivo, uma outra irmã também tentando há muito tempo engravidar, então assim, como isso fica enraizado na família, e realmente são mapas que você olha e fala assim, enquanto você não fizer isso aqui, realmente isso vai interferir. Isso para mim no meu mapa ficou muito claro. Então, quando você faz a busca, porque às vezes as pessoas também esperam, Carol, não sei se você percebe isso, uma resposta assim, que eu ou você vai dar resposta, alguma entidade vai dar resposta? Não, a gente joga a corda e a pessoa precisa fazer a busca dela, não sei por quanto tempo, eu não sei qual é a busca que ela vai seguir, os caminhos que ela vai seguir, porque aí cada um vai escolher o seu. Eu escolhi os meus caminhos, né, e consegui chegar nessa leveza de sentir as coisas, que tá tudo bem, tá tudo em ordem, é como é. Você volta no médico, o médico fala assim, não tem nada, tá tudo certo, né? Então, assim, isso é uma coisa que você fala assim, tem coisas que... E esse médico é muito interessante, ele falou assim, tem coisas que a medicina não vai conseguir explicar, né? Aí é uma conversa nossa com ele lá em cima, Lu. Então, assim, é saber olhar para o que tem que olhar. Que ele falou que a medicina não vai dar essa resposta, né? Eu achei tão legal ele falar isso. E é interessante que é um pouco o oposto do nosso caso, né? Você fez todo o diagnóstico e que não tem nada. Eu estava completamente com o diagnóstico de uma médica que ela falou, você nunca vai engravidar naturalmente. Você... Falhou?
Não, eu falei, Ah, imagina tá. que ela falou isso. Ela falou isso, ela falou, você já vai ter que partir por uma FIV por causa da minha idade. Então, isso foi em julho do ano passado. Então, a hora que eu falei, nossa, a hora que eu tomo essa coragem de ter um filho, de dar mais um passo para a vida, eu recebo esse diagnóstico, cirurgia marcada, e aí eu resolvo, então, procurar uma médica de fertilização. E aí ela falou, olha, você já tentou? Eu falei, não. Ela falou, então tenta. Como é que você pode ter o diagnóstico se você não tentou? Né? Então, e eu engravidei, muito fácil. Então, a questão é, não tem bloqueio. O bloqueio está aqui, né? E o bloqueio está no nosso sistema, naquilo que a gente honra inconscientemente, né? O quanto a gente honra essas histórias, né? O quanto a gente honra essas mulheres. E eu percebia que eu honrava demais, assim. E isso não significa que mudando a postura a gente não está honrando. Pelo contrário, né? Os nossos ancestrais quer ver a gente feliz, né? A Exato. gente livre, né? E vivendo o nosso destino, a nossa história, né? E não reverberando isso que já foi, né? Então é importante a gente estar no nosso lugar. Quando a gente está no nosso lugar, na nossa postura, a vida flui e com leveza. Né? Então, se não veio ainda, é porque tem algo a se olhar realmente, né? Então, o que eu tenho que olhar? Quando você fala assim de respostas, né? Eu sempre busquei ajuda nesse aspecto de autoconhecimento, mas eu queria só terapias que me dessem respostas de sim ou não, se eu vou para lá, se eu vou para cá. E nunca deu certo, obviamente. Mas quando eu realmente resolvi me conhecer e conhecer a minha história e quais eram os meus traumas, as minhas crenças e ressignificar tudo isso, aí começou a caminhar. E muita coisa aconteceu em Exatamente. menos tempo, né? Não precisa. Aí as coisas acontecem numa velocidade que a gente nem dá conta, muitas vezes. É verdade, é verdade. E, Carol, a questão, a gente está falando a questão da gestação, mas eu acho que, assim, quando a gente conhece alguém, alguma mulher que fala assim, não, não quero casar, não quero homem, né? Tem dificuldade de relacionamento e tal. Isso pode ser uma característica, sim, de uma energia do feminino um pouco desequilibrada. É que pode ser, né, no campo sistêmico a gente vê que pode ser várias coisas, mas assim, isso é uma das características de um feminino, assim, mais assim, baixinho, um masculino mais forte dentro da Sim, mulher. sim. É, eu conheço casos de que realmente a mulher não se entrega para essa maternidade, não consegue se entregar para essa maternidade, mas você percebe que há uma honra sistêmica muito grande ali, que ela realmente não consegue caminhar para o próprio destino, né? Vamos dizer assim. E é interessante que quer, tá? Quer ter filho, você percebe que quer ter filho, mas critica essa maternidade, fala que não é para ela e não vai ao encontro disso, né? Tem realmente receio e acaba não tendo, né? Então, quantas frustrações isso acaba gerando para essa mulher, né? E muitas vezes para o casal, né? Tem casais que acabam se separando porque não conseguem levar esse relacionamento, porque um quer algo e o outro quer algo diferente, né? Então, o caminho já não consegue estar juntos. Mas sim, se tiver em desequilíbrio, a mulher acaba não seguindo esse fluir natural da vida aí, né? Ter Uhum. filho, né? Eu fiz constelação com isso, até com o Milton, né? Eu fiz isso, né? Eu tinha muita dificuldade para essa maternidade e na minha constelação foi muito rápida, estava claro esse bebê, né? Estava muito claro. Não pensa que foi a única terapia que eu fui para ver essa maternidade. Eu fui em várias, né? E estava muito claro isso. O que precisava era mudar em mim. Quando mudou a chave em mim, aconteceu. Né? Então, eu falo muito do arquétipo da mãe, né? Eu entrei nesse arquétipo da mãe de uma forma muito suave, leve, e me conhecendo e me aceitando, né? Uma das coisas que me dá muito medo da maternidade, essas mulheres têm, o Yang tem muito, é o controle, né? O Yang tem muito controle, quer ter controle de tudo. Eu acredito que quando você estava muito nesse movimento do masculino, você era uma mulher, uma profissional muito competente, extremamente controladora.
Pode ser que eu não esteja... Total. Entende? Porque é Mas aquela questão, total. números, dados, Eu só não controlava o meta, trânsito porque não dava. não é? Então, e a maternidade é zero controle. Hoje eu posso falar isso para você com mais sabedoria até, e mais né, clareza. É zero controle. Você não tem controle nem no momento da gestação, né? Você não sabe como vai vir, qual que é o bebê que vem, como que ele vai vir para você, como que vai ser o seu parto. Você não tem controle de nada. E na gestação, né, a hora que nasce, você não tem controle de nada. Eu brinco com meu marido e falo assim, né, agora que ele ainda tá pequenininho, né? Eu falo, como vai ser a noite de hoje? Você não tem controle nem de como vai ser a noite, se vai dormir bem, se não vai, entende? Então, o feminino, ele aceita mais não ter esse controle, né? Porque ele vai muito pela Exato. intuição, né? Então, ele Exato. conduz pelo Exato. coração. E assim, é legal você falar disso, porque assim, às vezes as pessoas falam assim, mas já tive filho, então meu feminino tá em ordem, né? Não, né? Não é isso, assim, tem, assim, isso veio muito na minha cabeça, assim, uma pessoa que eu atendi pela numerologia, depois a gente foi para constelação, uma dificuldade dessa mulher com a mãe, né, convivem e tal, normal, mas não vai, sabe, não cria uma intimidade com a mãe, não perdoa a inconsciência do passado e tudo mais. Mas, assim, perdeu uma trompa antes de ter, hoje tem filhos já, mas tirou o útero, é uma pessoa nova até, né, já tirou o útero, e a dificuldade do relacionamento afetivo com os filhos. Existe muito controle, muita ordem, muita regra, muita coisa, e não tem um momento mãe, né? Então, assim, houve sim a gestação com suas dificuldades, né? Houve perda no meio do caminho, houve perda da trompa, depois que teve os filhos, teve que tirar o útero por conta de mioma e assim por diante. Mas há ainda esse excesso de controle sobre tudo, sobre a família, sobre os filhos, sobre... Então, isso foi uma coisa que ela veio buscar nessa ajuda, né? Então, assim, isso mostra assim, então engravidei e meu filho não tá tudo em ordem. Mesmo porque, que nem no meu caso, assim, se eu não prestar atenção, né? Se eu deixar fluir, você volta para onde você veio. Excesso de controle, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, deixa ficar aí que eu tomo atitude. Não, né? Então, assim, isso chega depois da gestação e também menopausa, né, Carol? Fora a menopausa precoce, né? Porque a menopausa... É interessante quando você veio falar da menopausa, eu falei assim, menopausa por menopausa, todos nós vamos passar, né? Mas como é que a gente vai estar até lá? Como é que a gente vai fazer esse encontro com esse feminino, né? Para aceitar esse processo, que é um processo também. A questão é quando muitas mulheres estão entrando em menopausa precoce, com 28 anos, 30 anos, baixa reserva ovariana, por excesso de masculino, por excesso de anticoncepcional, né? Então, assim, a gente já lá desde novinha já vai no médico, tem essas doenças ginecológicas, trata, né? Trata, vou colocar bem aspas aqui, trata com anticoncepcional, onde bloqueia o nosso fluxo, a nossa energia do feminino totalmente, e vai bloqueando o nosso sentir no feminino também, né? E é interessante dizer, mulher que toma anticoncepcional não tem a ciclicidade que a gente tem daquelas que não tomam, tá? Então, isso é muito... Tanto quem usa DIU também. Então, esse ciclo que a gente tem, né? Né, esse movimento do mês aí, realmente a mulher que toma anticoncepcional não tem. E é isso, a gente foi, né, as mulheres foram conduzidas a esse uso, né, indiscriminado. Eu, graças a Deus, eu não tomei por 10 anos, assim. Eu realmente não me sentia bem, então para mim esse movimento já foi um pouco mais suave, porque eu já sentia todos, né, os sintomas, né, eu já tinha todo o ciclo feminino. Mas quando você fala dessa mulher, a questão da maternidade, a minha mãe era uma mulher muito forte, com miomas, com tudo isso que você falou. E não necessariamente porque ela teve filho, ela encontrou esse feminino. E eu fico muito feliz que ela está em busca dele agora, aos 62 anos, né? Nunca é tarde da gente... Puxa vida, ela era muito brava, ela conduziu a gente na educação dessa forma muito rígida.
né, com essa inflexibilidade, essa dificuldade de ser a mãe acolhedora, né, de ser aquela mãe amorosa. Eu compreendo, porque isso veio da ancestralidade dela também, né? A gente vê lá atrás essa dificuldade do amar, desse suave de mãe, né? De quando o bebê chora, ele corre pro colo da mãe, sabe? Então, ela tinha essa dificuldade. Eu lembro de um caso com ela, assim, que eu conto hoje, ela não lembra. A gente que é criança, a gente se lembra, né? Mas ela não lembra, não. Que eu caí de bicicleta, né? Eu caí e machuquei muito feio mesmo. E aí, o que eu fiz? Eu fui correr para minha mãe. E ela me conduziu para o banheiro para tomar banho, porque eu estava toda suja e tal. E ela perdeu a paciência naquele momento e ela falava: não precisa chorar, não precisa chorar, engole o choro, né? E eu acho que muita gente das nossas gerações às vezes escutou isso na infância, né? E a questão de não acolher ali, né? Ela tinha dificuldade realmente de fazer esse encontro, né? Do acolher da mãe. Então, maternidade não significa, tá? Que a gente tá equilibrado no nosso feminino. Não significa. Olha, aqui ó, coloquei Dilmirena e mexeu muito comigo. Não estou me sentindo, quem colocou a Juliana? Não estou me sentindo feliz. Vou retirar. Apareceu até um carocinho no útero e estamos acompanhando. E indico DIU de cobre. Olha só. Então, hoje Poxa vida. É muito interessante isso que a Ju falou, porque por conta de ter esse diagnóstico, né? Por eu ter esse diagnóstico da endometriose, a primeira coisa que eles falaram, você nunca mais pode menstruar, né? Enquanto eu estava grávida, ok, eu estava em equilíbrio, estava tudo certo. Agora que, né, eu preciso voltar e ver isso. Não passa em nenhum momento pela minha cabeça usar hormônio. Então, eu estou no processo de autoconhecimento de ginecologia natural. Né? O quanto eu posso mexer com os meus hormônios através da alimentação, através de hábitos, né? Então, 3 meses antes de eu engravidar, eu fiz toda uma mudança alimentar que mexeu muito comigo, assim, positivamente falando, né? E que me conectou muito mais com a terra também, né? Com a mãe terra e com essa parte do feminino, onde eu realmente fui cozinhar, né? Fui cozinhar meu alimento e fazendo de forma diferente. E realmente melhorou muito para mim isso, né? Ela fez 2 partos naturais. Isso eu admiro a Ju, ó. Porque realmente é muito bonito esse processo. Eu fiz cesárea, não teve jeito. Mas é muito interessante isso. O quanto a gente pode se conectar com a gente e não depender de nada sintético, nada de hormônio. Né? O corpo da gente fala com a gente. Hoje as Julianas estão participando, né? Uma outra Juliana falou que tá gostando muito da live, mas tem que buscar as meninas na escola, assistir depois gravado, ela é uma fofa também. Mas, Carol, até interessante porque assim, a gente, antes de casar, antes de ter filho, antes de entrar na menopausa, tudo que a gente escuta assim, você vai ver na hora que você casar, como é que vai ser, não vai ser nada disso, não tem como você engravidar, você vai ver quando você vai ver quando... Gente, é uma rogação de praga eterna, né? Uma cobrança muito forte. E hoje, depois de, assim, estudar tanto, trabalhar com isso, se perceber, vivenciar, e sentir, buscar, e vai... Resumo da ópera, não é igual para todo mundo, porque cada um é um sistema diferente. Cada um está vinculado em gatilhos completamente diferentes. A maternidade difícil de uma pode ser a leveza extrema da outra. E vice-versa. A menopausa difícil de uma pode ser uma menopausa nem percebida para outra. E assim por diante. Então, assim, esse tipo de coisa... Assim, casamento é um encontro de 2 sistemas. Pessoas atraíram pessoas para vivenciar exatamente aquilo. Ah, meu marido não presta, minha mulher não presta. Vocês pediram isso, né? Quer ter uma vida melhor, tem que olhar para o que está no inconsciente. E a questão do sagrado feminino é exatamente a mesma coisa, né? Não somente assim, pessoas que na hora que vão morar junto começam a ter muita dificuldade, pessoas que têm medo de engravidar, pessoas que não querem casar, pessoas... independente da sexualidade, porque o sagrado feminino não tem a ver com mulher, não tem tanto com homem também, a energia da mãe.
né? Exato. E como que tá a relação com essa mãe, né? Você comentou um pouquinho atrás, e aí a gente acabou mudando de assunto, mas eu queria voltar nisso. A questão do perdoar, né? Muitas vezes a gente põe a culpa, né? A minha postura era essa, de pôr culpa, né, nos meus pais. O que não deu certo comigo, no meu ponto de vista, era a culpa dos meus pais. Então, assim, a gente sai movimento, né? Um dos movimentos do feminino e de leveza é a gente ir para o nosso lugar e trabalhar com autorresponsabilidade, né? Então, o que não deu certo, a minha mãe tá aí, ó. O que não deu certo, o que eu não fiz, né? É culpa minha, é responsabilidade minha. Para de culpar os outros, né? E para, principalmente, de colocar essa bagagem no pai e na mãe. Eles nos deram a vida, né? E o quanto a gente pode honrar essa vida com mais vida, né? Eu acho que a frase que podia ser extinta é aquela assim, nasce mãe, nasce culpa. Ah, não eu gosto acho disso. que assim, que bom que você falou disso, porque não tem aqui, não. Eu não gosto. Não tem isso. Eu não concordo com essa frase. Eu vou acertar, eu vou errar, e faz parte, mas o Bento pode ter certeza que eu estou fazendo o meu melhor. O melhor que eu posso nesse momento, sabe? Porque mesmo assim, ele vai criar as expectativas dele, que não tem nada a ver com a sua. Dele, e faz parte, né? E eu vou estar aqui para ajudá-lo nessas dinâmicas, né? Eu vou estar pronta para ajudar, né? Eu vou estar pronta para servir no que eu puder servir, mas vai ter coisas que ele vai ter que aprender sozinho, no caminhar dele, né? Então, eu não concordo com isso. Eu acredito assim, é muito interessante esse autoconhecimento que eu tive, e eu vendo algumas posturas minhas agora como mãe, eu estou muito orgulhosa, sabe? Quando eu falo assim, puxa, eu tô orgulhosa. Porque eu não tô com medo, não tenho mais o medo. Uma coisa que nasce mesmo, a gente aprende, a gente vai fazendo as coisas, a gente aprende meio que por intuição. Então, como é importante a gente estar conectado com esse feminino, porque a gente vai fazendo. Você já bate o olho na carinha do bebê, você já fala, tá com isso, tá com isso, tá com isso, e dá certo. Então, essa sabedoria feminina que a gente tem, que nem a gente tem, assim, nem a gente dá conta que a gente sabe, né? Só vivendo e se permitindo viver isso, né? Então, é muito bonito esse caminhar do feminino, é muito leve. Para mim foi uma mudança, não só de postura, mas de compreender o mundo e compreender a vida e ser grata pelos meus pais do jeito que foi, como foi, né? E que eu possa servir, né, não só o meu filho, mas ao mundo com aquilo que eu vim ser, né? Então, é muita cobrança, né? O mundo cobra a gente. Então, o quanto a gente também pode se desconectar disso, tá? Se eu posso falar para você, se desconectar disso. Você já está no movimento disso, muito bonito, né? Mas provavelmente no mercado financeiro era um local onde só tinha cobrança mesmo, né? Por resultado, resultado, resultado. E o pior, uma das coisas que mais interfere o feminino é competição. Nossa, era pura competição. A competição é totalmente yang, né? Nós mulheres, a gente não compete, a gente é mais solidária uma outra, né? A gente é mais acolhedora. A gente é mais acolhedora, exatamente. É engraçado porque, assim, na numerologia, o número 2, que representa a mulher, a mãe, a maternidade, é exatamente isso, a diplomacia, o carinho, o olhar, ceder, ser amorosa, aquela coisa assim, vamos resolver tudo. A competitividade, a coisa da atitude, a força, é o número 1 que vem do pai, do masculino, né? E quando eu vejo o meu mapa, né, que eu falo assim, nossa, e o meu número 2, ele veio numa ausência, que a ausência você só percebe conversando com a pessoa na leitura mesmo, porque ou ela pode ser uma facilidade, ela vem ausente porque deveria ser uma facilidade, você deveria saber lidar com a energia. E aí, quando você não sabe lidar, aquilo vira um problema. E eu tava exatamente nesse lugar errado. E eu tava totalmente fora do meu mapa, né? Quando eu fiz o meu mapa, eu falei assim, gente, tá tudo errado, né? Eu tô gastando tanta energia pra conquistar o que eu tô conquistando. E não fica, aí, eu não sei se é o seu caso, mas no meu caso não ficava.
né? Então é aquele negócio assim, No meu caso, entrou um ficou a dinheiro, fertilidade, né? sai. Porque eu tava com bebê. Então, da mesma mão Né? que entra, a mesma mão que sai, né? Porque Ai, exato. não tem a energia do ficar, né? E lembrando que a energia feminina é a energia da prosperidade, né? É a energia do sucesso, né? Na visão das constelações, o sucesso é a cara da mãe, né? Então, é a cara do feminino. Quem vai conduzir esse sucesso, né? Quem vai conduzir esse processo aí, essa leveza ao longo da vida é o pai, mas a cara do sucesso é a mãe. Então, É se a a mãe. gente não tá na nossa vibração feminina, não vem o sucesso também, né? Então, É, como, e é como que engraçado tá que esse... assim, a vibração do número 3, que é a fertilidade, é a leveza, é a criação, a criatividade, porque onde tem controle não tem criação, não tem a conexão com esse espiritual, né? O controle é muito mental. Então, é muito interessante a gente conseguir identificar e casar e você perceber dentro da constelação esses movimentos também, né? Até para encerrar, Carol, que já são quase 5 para 6, você quer colocar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade, Isso, Carol. acho que a gente pode abrir para pergunta também, né? Gente, fica à vontade. O pessoal tá meio assim, assistindo quietinho. A Magali, as Julianas super participam. Ângela, Aurize, se você estiver por aí, você é super participativa, hein? Só manda essa live. Seja bem-vinda, Fátima. Prazer. Olha, gastronomia, que delícia. Depois eu vou te mandar no seu Instagram as coisinhas da Fátima. Mara. É aqui de Campinas? É É? Barão Geraldo, isso. Barão? Ah, tá pertinho aqui de Jaguariúna. Pertinho. Muito bom. Assunto que amo. Nossa, esse assunto dá, Apri, dá pano pra manga, viu? Uma hora a gente é pode fazer pouco. sempre, né? Ficar falando. Nossa, sempre retomar o assunto. Mas é muito bonito, é uma conexão muito, muito forte, né? Assim, essa coisa assim, eu ainda sou travada com algumas coisas, sabe, Carol? Assim, tem algumas coisas que eu ainda preciso, por exemplo, assim, usar coisas assim, um pouco mais de decote, fico mais recatada, eu já não sei se isso entra mais em timidez. Então, assim, tem algumas coisas que começam, né? Batons mais fortes, ou determinadas. Eu usava muito preto azul marinho. Preto azul marinho, preto azul marinho, preto azul marinho. Sabe assim, Ah, não eu era tinha preto cor, e não tinha branco. vida, não Tamo tinha... junto. É, Viu? A exatamente. gente precisa colocar os nossos maridos para se conhecer e a gente se encontrar pessoalmente, né? Porque com a pandemia a gente só se falou pela internet. Mas É é verdade. incrível como a gente é muito parecida mesmo. O meu era preto e branco, Somos. preto e branco, ou preto, né? E permitir as cores Ai, virem para a Carol. nossa vida, né? O quanto a gente colocar cor faz a nossa energia realmente muda, né? A nossa postura de mulher muda, né? E eu falo que a gente não precisa, para ser feminina, a gente não precisa, que nem tá maquiada, nada. Às vezes com um shortinho, uma blusinha, um chinelo, a gente tá É. feminina. É a questão de Aliás, postura mesmo. eu só usava calça. Calça, 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 calça. Vestido, saia, shorts. Ai, nem tinha, né? Só quando eu saia. Só calça, calça, Gente, calça, e é calça. incrível Eu, como o eu, relacionamento com o marido melhora, né? O nosso melhora. relacionamento com o mundo melhora. Eu era muito reativa ao falar, hoje eu falo menos, e é engraçado que eu sempre tive esse feedback das pessoas, né? De falar muito, é uma característica minha, da minha personalidade, mas eu tô muito mais introvertida no sentido de observar e depois falar. E isso fez meus relacionamentos melhorarem, né? Porque a Sim. gente acaba atropelando, né? Quando a gente tá na energia. E eu realmente era um tratorzinho. Então, é possível mudar, né? Teve uma pergunta aqui: todos os problemas femininos estão relacionados ao todos os problemas femininos. Depende, né? Cada caso é um caso, que nem a gente falou, né? É importante ver esse sistema, né? Entender essa energia. Como que tá o seu feminino, Depende. né? Porque às Porque é vezes a importante a mulher, gente ela ver. tá numa...
Eu constelei uma mulher que ela ia fazer uma cirurgia, né? E uma das cirurgias era provavelmente a retirada do útero. Mas aquilo não estava necessariamente ligado ao feminino, estava ligado à criança interior dela. Ela, Sim. então, assim, não é exatamente o feminino. Então, Eu falo que não depende. existe caixa fechada para Não, diagnóstico, né? Não tem isso. não, Nós somos não. indivíduos únicos, né? E que nem você falou, cada sistema é um sistema. Então é importante a gente olhar para isso, né? E acolher isso. O que a gente trouxe aqui sobre o feminino é que muitas coisas melhoram na nossa vida, na vida da mulher, quando ela está em conexão com o yin dela, né? Quando ela está em conexão com o feminino dela, melhora muito. Mas é importante entender esse contexto. Como que foi a ligação, como que a ligação dessa mulher com o masculino também, né? Tinha, né? Na verdade a gente fala tinha, mas ainda tenho. A gente tá, que nem eu falei, orar e vigiar. Dificuldade com o masculino, né? De aceitar esse masculino, porque eu tinha dificuldade de aceitar ajuda, né? De entender que o masculino tem uma parcela, né, de responsabilidade no meu dia a dia e que eu posso ficar tranquila que ele vai dar conta, né? Sim. Então, hoje é uma postura, eu preciso sempre prestar atenção, senão às vezes eu passo por cima, né? Então é um eterno aprender, é um eterno aprender. É um eterno olhar sempre com atenção para a gente não escorregar de novo. Eu também, assim, sim, às vezes está acontecendo uma coisa, vamos lá resolver logo isso, né? Tipo, não, calma, pra quê? Espera um pouco. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre de olho, vigiando, porque você fala, não. Mas a gente muda, e muda fácil, assim, muda, você vai observando, você percebe que é mais confortável, você percebe que você dá conta das duas energias, e é tão gostoso, você fala, nossa, gente, que diferente. E é engraçado, Carol, assim, não sei se aconteceu a mesma coisa com o marido, mas parece que tem uma nova paixão porque você conhece um novo parceiro, ele conhece uma nova parceira, você fala assim, nossa, tá diferente, né? Então, assim, existe uma frase linda em constelação e que eu acho assim que é muito importante, impactante, que é eu vejo você, né? Quando eu fui para minha posição, para o meu lugar, automaticamente e inconscientemente, eu acredito que eu falei para o meu marido, eu vejo você como homem, como provedor, como o meu porto seguro, como meu amigo, como meu parceiro, como meu namorado. Então, inconscientemente eu vejo você nessa postura, vamos dizer, nesse lugar, ele automaticamente fala, ela tá mais feminina. Ela tá mais acolhedora, ela tá mais calma, ela tá mais delicada. E vem essa paixão, como se de fato você estivesse conhecendo a pessoa de novo, né? Então, eu tô há 16 anos com meu marido e 10 anos de casado, a gente fez esse ano. E realmente melhorou muito de 2 anos para cá. Mas de 1 ano para cá, que eu trabalhei bem pesado no meu feminino, aí melhorou muito mais. Muito mais. Ai, que delícia, Carol. Nossa, Carol, amei falar com você. Eu ainda tô Voou com essa bola. eu tô com cabeça de pós-parto, né? Às vezes eu falo umas coisas e aí vai, e aí fica perdida, né? Mas aí eu falei assim, é um grande desafio para eu voltar, porque eu realmente me dei essa pausa para cuidar do meu bebezinho. Para eu me conectar com essa energia da maternidade, mas foi muito bom você ter me convidado, agradeço de coração, você sabe que eu tenho um carinho por você muito grande, desde o dia que eu ouvi sua história. Eu estava grávida acho que de 5 meses, quando eu vi sua história, eu chorei na hora, porque eu falei, me conectei assim, tá, eu falei, realmente tinha um porquê, e agora conversando mais sobre isso, a gente vê que a gente era bem parecida mesmo. Bem parecida. Ai, sou muito feliz por te conhecer e ter você na minha vida como minha amiga. E espero te encontrar Vamos pessoalmente. marcar para você conhecer o Bento. Ele tá muito fofinho, sou suspeita para falar, mas e eu desejo muita, muita felicidade para você e para o seu esposo. E que essa energia, que esse arquétipo e que gere muitos frutos aí de muita fertilidade. Bem.
Tudo tem sua hora e data para Com acontecer, certeza. né? Vai Então, treinando, que é bom demais também. É bom também, é ótimo. Um beijo, Carol, um beijo Beijo a para todo mundo. mundo e a gente fica à disposição. Conheçam o trabalho da Lucila, que é maravilhoso, e se E o da conectem Carol também. com o feminino, se precisar, tamo junto. É isso, um beijo enorme. Vou deixar a live gravada, vou marcar aqui o arroba da Carol para vocês conhecerem o trabalho dela também, tá bom? Beijo. Beijo, Ana, obrigada, viu? Obrigada Com aí. Deus. Tchau, tchau.